Bom, então o caminho é esse, né? O caminho do médico, ele é fatalmente pensar que cada paciente é um ser individual. Cada Tá, então paciente vai ter uma resposta. vamos pensar em alguns aspectos. A gente colocou como um tema o óleo de canabidiol na espasticidade pós-AVC, porque a Uhum. espasticidade é uma queixa muito comum dos pacientes. Então, para os pacientes que talvez ainda não saibam o que é a espasticidade, é quando você sente a sua mão mais dura, o seu braço mais duro, de uma forma muito simplória, tá, gente? Para vocês entenderem o que é realmente que a gente está falando. E aí isso limita muito a função. Então, muitas vezes a pessoa não consegue abrir a mão, ela não consegue levantar o pé para andar, ela sente o relato das pessoas que têm espasticidade é uma rigidez, apesar da gente saber que tecnicamente no AVC não é esse o termo que a gente usa, né? O termo seria espasticidade. Mas isso é uma limitação que muita gente relata, é uma queixa de muitas pessoas que tiveram AVC. E na prática clínica, o que eu vejo como fisioterapeuta é que realmente a espasticidade limita muito a função. Claro que vai depender do grau, né? Vai depender do comprometimento dessa espasticidade, mas limita muito. Então, assim, quando a gente consegue fazer o controle, a gente sabe hoje que a espasticidade tem aí fatores neurais e não neurais relacionados e que a gente tem que fazer controle, por exemplo, de sono, de estresse, que tudo isso pode influenciar, fatores externos podem influenciar também, mas eu nunca vi, sinceramente, eu não sei, eu estou dentro desses 60% aí, né? A minha experiência com o paciente está dentro desses 60%, mais ou menos, que você falou que tem bons resultados, né? Porque eu vi um avanço muito grande num paciente que a gente tem em comum que me surpreendeu e trouxe realmente um grau, diminuir em muito o grau da espasticidade desse paciente e está trazendo cada vez mais funcionalidade, cada vez mais ganhos em relação aos movimentos específicos, né? Então, eu acho que é por isso que eu te chamei, e aí tem algumas pessoas que me perguntaram aí, um pouco antes de agora, se a espasticidade, o que ela faz? O óleo de canabidiol, o que ele faz? Se ele relaxa a musculatura. É para isso que ele funciona na espasticidade? Só para o pessoal Sim, entender. sim, ele tem um potencial, né? A gente tem várias medicações convencionais que a gente usa como baclofeno, tizanidina, né? Que são relaxantes musculares, que agem através de vias inibitórias, atuando através de via GABAérgica, por exemplo, atuando através de modulação, né, de canais de cálcio, canais de potássio na membrana. E o canabidiol entra nesse aspecto também. Ele é capaz de modular muitas vias inibitórias, então ele atua muito através de vias GABAérgicas e o processo de atuação dele é muito bonito, né, porque ele atua de forma retrógrada, então ele atua de trás para frente, digamos assim, modulando mesmo a sinapse. E o que acontece na espasticidade, né, é que a gente tem uma transmissão contínua ali de um neurônio motor inferior que está tentando receber a modulação de cima e não recebe. E ele fica solto, digamos assim, tentando estimular aquela musculatura. Quando a gente fornece o THC consegue entrar nas células ali musculares e atuar através dos canais de cálcio na membrana, não permitindo uma despolarização excessiva. Então, se eu não tenho despolarização, eu não tenho contração muscular, automaticamente a minha célula muscular já relaxa. Então, ele atua na fisiopatologia mesmo ali, né, na placa neural ali, na sinapse mesmo, impedindo que essa contração muscular seja excessiva e automaticamente, então, a musculatura já vai relaxar. Agora, então, para aquele paciente que não teve boa resposta para as medicações que já existem no mercado aí para espasticidade, o óleo de canabidiol seria uma das alternativas aí, com né, certeza. numa forma de Com melhorar essa certeza. espasticidade quando não trabalha bem com a medicação alopática. O grau de espasticidade ele vai depender majoritariamente, né, de onde foi a lesão do paciente, qual o grau dessa lesão, quais estruturas foram comprometidas, o tempo de evolução, né, muitos pacientes não entendem isso, perguntam, nossa, mas eu tô piorando. Na verdade, não tá piorando, é só a espasticidade que tá começando, às vezes depois de 6 meses do AVC, que o paciente começa realmente a ter uma espasticidade que gera uma limitação funcional muito grande. E a dose
vai variar. Nem todo primeiro óleo que você vai prescrever vai dar certo, nem toda primeira dose que você vai prescrever vai dar certo. Por isso que é importante ter um profissional que realmente saiba como prescrever e acompanhar os efeitos colaterais, que podem existir, lógico. Na prescrição, uma das coisas que a gente busca é sempre dar autonomia para o paciente. Né? Você informa a dose que você vai começar, como que ele vai subindo a dose, quais os efeitos colaterais possíveis. Os principais são sonolência, alteração gastrointestinal, como redução da consistência fecal, rubor facial, o rubor de esclera, né, rubor do olho, hipotensão, redução de glicemia para quem já é diabético. Então, assim, você vai vendo que quando você começa a usar a medicação, você tem um ganho para o objetivo que você quer, mas você também tem outros ganhos. Os meus pacientes, hoje mesmo, um paciente meu que ele tem uma demência mista, né, um comprometimento cognitivo misto, eu já reduzi pela metade os medicamentos hipotensores que ele usa. Tem 2 meses que ele está usando canabidiol, a gente está subindo muito lentamente a dose e agora ele começou a ter uns quadros de tontura. E aí fui ver os controles, né, de pressão dele, a pressão dele está caindo, está conseguindo regular agora. Então são outros ganhos, né, são outros fatores que você tem do ponto de vista clínico que ajudam bastante. Para quem tem diabetes, automaticamente você vai observando que a glicemia vai caindo, vai regulando. Tem uma outra paciente minha que tem neuropatia diabética, ela já reduziu 20 unidades de insulina que ela usa ao longo do dia. Então, a gente está tratando de um assunto específico, mas o que você está querendo dizer é que pode estar trazendo aí, né, um benefício em diversos outros... Geral. Né, no e geral. Isso é importante, porque esses efeitos, né, isso pode ser considerado um efeito colateral da dose, mas na verdade é a base como a droga atua, né, como o remédio atua. Então, se eu não sei acompanhar esses outros parâmetros, o paciente vai começar a ter tontura, o que ele vai fazer? Ele vai parar imediatamente o tratamento. Porque ele não vai parar de tomar o remédio de pressão, que ele escutou a vida inteira que não pode parar, ele não vai saber mexer na insulina dele. Então, essa é uma abordagem que quem prescreve o cannabis precisa saber e precisa informar para o paciente, né? Você precisa ter uma solicitação de acompanhamento mais detalhada aí nesse aspecto.